O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Prezado Padre Hugo, vigário paroquial, caros seminaristas, Vitor, Juan, algumas poucas pessoas da equipe da liturgia que aqui estão, e de modo especial vocês que estão em casa, paz e bem. Que essa festividade de hoje possa acalentar um pouco a dor que nós trazemos em cada um de nós. Sim, mas por outro lado não quero me ater a estas dores. Nós já sentimos na carne. Esse dia era para estarmos todos aqui reunidos, louvando e bendizendo presencialmente, mas infelizmente não podemos fazê-lo. Mas vamos ressignificar os rumos da nossa vida. Vamos aprender a olhar pelos obstáculos, outras possibilidades que se abrem. O Evangelho nos fala que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Porque não podemos jurar. Eu juro que vou fazer. Eu prometo que vou. Não sabemos. E a Covid está aí para poder nos mostrar mais uma vez que somos limitados. Que agora estamos e daqui a pouco não estaremos mais. Isso nos mostra que nós não somos donos de nós mesmos. Nós dependemos de uma força, dependemos de um Deus, de uma vontade e de outros fatores que nos fazem estar aqui. Por isso, vivamos o agora, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Não prometemos nem juremos para frente. Façamos agora. E no percurso da nossa vida acontecem situações que mudam. Hoje, por exemplo, estamos vivendo algo que nós não gostaríamos, mas temos que aprender a viver com eles, com essa mudança. Isso acontece também e aconteceu na vida de Cristo, também na vida de próprio Antônio, pelo qual aqui estamos. Hoje queremos louvar e louvamos a Deus por aquilo que Deus fez na vida de uma pessoa. A escolheu e essa pessoa, com somente 36 anos vividos nesta terra, transformou sua vida. Não só a sua, mas de milhares de pessoas, e até hoje está vivo em nossos corações. Antônio aprendeu a viver nas suas limitações físicas, encontrar com o próprio Deus. Muito ternamente, muito cedo, e diz os escritos que a sua mãe também passa pela catequese, né? A sua mãe, a palavra que ela ensinou Antônio a dizer não era mamãe, mas era Nossa Senhora. Então, já percebe aí o papel fundamental de uma família, de educar os seus, desde tenra idade, o caminho da fé, o caminho de Deus. Antônio decide, na sua vida, encontrar-se e se dedicar ao próprio Deus. Na sua adolescência, na sua juventude,
e se consagra ao próprio Deus. Mas ainda assim, a sua consagração, ele imaginava que era uma, mas Deus chamava para outra, sem ele saber. Até ele tomar consciência de outras pessoas, e aí o outro exemplo, de mártires, de pessoas que morreram por causa do Cristo. E ele achava isso lindo. Como pode alguém morrer por aquilo, por uma fé? E ele achava isso algo sublime, a ponto de desejar viver isto. Ele então ingressa junto com estes a Marrocos. Só que olha que interessante, o sonho dele era este. Só que de repente, ao chegar naquela terra, tem que voltar, porque está adoentado. A doença na vida de Antônio modificou a sua vida, os rumos da sua existência. Podemos dizer que o lado positivo da doença foi ele chegar onde chegou. Se talvez não tivesse tido ele aquela doença, talvez sequer conheceria Francisco, sequer seria um pregador reconhecido como tal, e talvez morreria também lá em Marrocos. Quero dizer que às vezes as desgraças das vidas, as pandemias, as tragédias, por mais dolorosas que sejam, elas podem trazer ali dentro um sinal de Deus, uma presença de Deus, coisa que nós não conseguimos enxergar. Não que a doença veio para Antônio para poder modificá-lo, não que a pandemia vem para nós para que Deus nos modifique, mas nós aprendemos a ver nas doenças da vida, nos sonhos quebrados, aprender a ver aquilo que nós não conseguimos enxergar. Quando chega em Marrocos, uma frustração em Antônio. Olha que frustração, preparou, ele largou a família, largou a sua congregação, ele mudou tudo, largou tudo para aquele sonho. De repente, ele chega, quando chega em Marrocos, mal pisa na terra, tem que voltar. Quantas vezes também temos sonhos, vontades, quantos não levantaram nesse período antes da pandemia, projetaram e de repente caiu por terra. E aí a frustração, a angústia, e ele entra de novo no barco para voltar para Portugal, só que no meio do caminho uma tempestade, que impossibilita de chegar em Portugal. Ele vai chegar a parar na Itália, na Sicília, vai parar em outro lugar, o barco tem que mudar totalmente, mais um desespero na vida daquele homem, mas ainda assim conseguia ver o próprio Deus. Foi graças àquele navio que chegou na Sicília, permitiu que ele chegasse então a Assis. De Assis conheceu Francisco, ao conhecer Francisco se dedica ao estudo ainda mais. Francisco vê nele um conhecimento belo, faz dele professor dos noviços, vamos dizer, dos franciscanos, começa a dar aula, e assim o ministério de Antônio cresce. Tudo por quê? Por causa de uma doença, de uma enfermidade. A enfermidade, como já disse, não vem de Deus, mas ela nos faz olhar outros olhos, olhar outros ângulos. É o que nós estamos tentando ver nessa pandemia que estamos vivendo, tentar ver o que nós podemos entender, para onde devemos ir, como podemos aprender algo de bom. Outra situação na vida de Antônio que nos faz mostrar que as intempestades, as dificuldades da vida não podem ser o nosso limite. Antônio estava pregando como um bom pregador, não é à toa que é reconhecido como o martelo dos hereges. Sua língua está incorrupta até hoje, 800 anos depois de sua morte, pode-se ver ainda e contemplar a sua língua. Só que alguns corações estavam duros e não entendiam, não aceitavam a sua pregação. Ele encontrou resistência também em muitas pessoas, mesmo tendo aquele exímio conhecimento, exímio inteligência e sabedoria, ainda assim encontrava dificuldade. O que ele faz? Senta no banco e chora? Não querem me ouvir? Não, o que ele faz? Ele encontra outro meio para poder falar. E aí o extraordinário, Jesus nos fala que se alguém não nos quer ouvir, sacuda a poeira dos pés e vá para outro lugar. Antônio não sacudiu a poeira dos pés diante das rejeições de outras pessoas, mas ele se volta para um outro público, um público que sequer qualquer outro ser humano normal não faria. Ele vai falar para peixe, volta-se para o mar, para o rio, e ali começa a sua pregação aos peixes. Mais uma vez, aquilo que era um obstáculo na vida daquele homem se tornou um canal de graça.
Os obstáculos de nossas vidas, a quais vivemos, temos que aprender, por mais dolorosos que sejam, temos que aprender a olhar outros ângulos e aproveitar, tirar proveito disso. Nós, por exemplo, estamos em outros mares agora. Éramos para estar aqui, ó. Só que os daqui não podem estar. Não porque não acreditavam, ao contrário do tempo de Antônio. Mas nós temos que buscar outros meios, voltar para outros mares, outros rios, os rios e os mares das internets. E ali, como no mar tem peixe, e é pego por redes, nós temos também nas redes da internet lançar as nossas palavras, lançar a nossa pregação, lançar o evangelho, para que, quem sabe, possa acolher e cair no coração de algumas pessoas. Olha que bonito, na desgraça que estamos vivendo, quantas pessoas, por causa deste mar da internet, foram tocadas por causa da pandemia. Quantas pessoas foram alcançadas e estão alimentadas como não estavam sendo antes, por causa do mar da pandemia, da dificuldade da pandemia, que nos obrigou a irmos para um ambiente em que nós recusávamos. Porque a igreja, em toda a sua essência, ela é física, ela é presencial, e nós temos necessidade disso, nós gostamos, é a nossa essência. Mas nós somos privados e obrigados a ir para um mar desconhecido. Um mar em que nós não conhecemos muito a linguagem, não sentimos a presença, não olhamos nos olhos, estamos às vezes falando ao ar. E como o Antônio falava diante do rio, você acha só no final que os peixes abriram, saíram para fora do rio e colocaram a boca para fora e começaram a contemplar. Mas ele falava também para quê? Para o nada. É o que nós estamos aqui hoje, falando para não sei quem, não sei quantos. E assim a igreja, nessa tragédia, ela consegue encontrar um meio belo de falar aos peixes do outro lado. Nada na nossa vida aconteça, por pior que seja, que nós não possamos tirar proveito. E Antônio começa a falar para esses peixes. Chegou até as minhas mãos, eu estava lendo agora de tarde, uma homilia do padre Antônio Vieira, né? Padre Antônio Vieira. Chegou até as mãos por um paroquiano do século XVII, essa pregação. É interessante que esse padre falava de Antônio e falava dos peixes. Por que os peixes acolheram em vez dos homens? O que os peixes têm, o que os homens têm, o que faz um ter acolhido e o outro não? E Padre Antônio é muito interessante que ele começa a trazer as qualidades dos peixes e também os defeitos dos peixes. E o que isso aplica aos homens? Interessante que o peixe, segundo Padre Antônio dizendo, citando a Bíblia, é a primeira criatura a ser criada por Deus. É a primeira criatura a ser criada por Deus. Deus fez, se faça. A primeira criatura são os peixes. No tempo do castigo, entre aspas, do dilúvio, da arca de Noé, todos os animais só se salvaram 2 a 2. Só os peixes se salvaram todos e ainda ampliaram o seu ambiente. O que era um pedaço, com a enchente, pôde ampliar ainda mais e eles tiveram então mais acesso. Os peixes, graças ao fel de um peixe, Tobias curou alguém que estava cego. Por um peixe, um elemento escolhido pelo próprio Cristo, para poder se fazer e multiplicar-se. 5 pães e 2 peixes. E assim, para Antônio Vieira, falava das qualidades de cada tipo de peixe. E não vou aqui me ater, que também não vou me lembrar dos peixes que ele fala, do peixe de 4 olhos, outro peixe que nem sabia que era nome, que era peixe, e assim por diante. Mas dizia que a qualidade e a diferença desses peixes, e todos eles ali ouvindo. E é interessante que ele ainda fala dos animais, nenhum dos animais tem maior numeração, diferenças de tipos e quantidades como os peixes. Nenhum tipo, até as aves, não tem tanto tipo de aves como tem de peixes.
E os peixes são os únicos que não são domados pelo homem. Segundo Aristóteles, os peixes não são domados, não são ensinados. E pelo contrário, vivem cada vez mais distante dos homens. É a única criatura mais distante dos homens viver, são os peixes. E estes, com suas dificuldades, qualidades, esses observam e abrem-se para a palavra de Antônio. Por outro lado, os peixes têm um grande defeito, um grande pecado. Eles comem a si mesmos. Os maiores e os menores. E aí, nessa homilia de Padre Antônio Vieira, ele vai colocando as qualidades e atributos dos peixes, aplicando as qualidades e atributos dos próprios homens. Como nós também, muitas vezes, devoramos uns aos outros. Quantas vezes, quanto mais próximos, piores nos tornamos. E aí, na vivência em casa, quanto mais próximo vivemos a convivência, mais difícil. Foi perguntado aí na homilia do Padre Antônio, qual o melhor lugar para poder viver na terra? Ele falou, o deserto. Que quanto mais longe do homem, melhor seremos. Nós homens temos, os seres humanos, temos uma graça muito grande. Mas temos que aprender a ouvir a palavra de Deus e nos converter. Porque nós nos tornamos o pior de nós mesmos. E o que estamos vivendo neste período da nossa vida e existência é isto. A convivência fica cada vez mais difícil. Não conseguimos desenvolver. Essa partilha que estamos vivendo, que é uma graça, né? Ontem, hoje é sábado, né? Ontem tivemos uma graça muito bonita nas ruas aqui da Praia da Costa, o Corpus Christi, 402 cestas arrecadamos, graças a vocês. Mas precisou de uma pandemia. Está precisando de uma enfermidade, ou talvez precisar de um lockdown, para que nós possamos modificar ainda mais. Como nós somos difíceis de ouvir a palavra de Deus. E mesmo lançando as redes, né, para outros mares, ainda nesses outros mares, poucos peixes são pegos. Amados irmãos, Antônio ressignificou a sua vida, aprendeu a ver nas dificuldades a graça e a voz de Deus. E não parou. Não paremos nessas dificuldades. Não perca a sua fé. Ele se preocupou com os pobres, alimentou os pobres, e hoje mais do que nunca esse grito precisa. Hoje eu fui distribuir as 402 cestas. Acabou. Tem uma lista de espera de paróquias. Acabou. Já tem gente já atrás. Já enviamos inclusive para as irmãs de Calcutá, as irmãs carmelitas um pouco, as freiras também aqui da prainha, enviamos também um pouco para elas, e distribuímos para as paróquias. Acabou. Que bom que nós doamos, que bom que ainda virá. Antônio tinha um cuidado também com essas pessoas, porque isso que atraía ao ver os franciscanos, os missionários franciscanos, é esse despojamento. E olha que interessante, o que a pandemia tem feito conosco? Estamos despojados. Estamos despojados de vaidade, de compras. E eu fico imaginando, olhando esse nosso povo, que desespero para voltar para o shopping, gente. Que desespero para poder comprar. Que desespero isso. Será que não seja pecado a gente buscar essas coisas e ter, mas por que essa agonia, esse frenesi? Será que essa palavra não encaixou em nosso coração? Não percebeu que a gente consegue viver com o mínimo? O mínimo, sim, a gente quer, a gente gosta de muitas outras coisas, mas o mínimo é necessário. A gente está percebendo que é possível. É possível viver sem viajar. Olha que interessante, tem 3 meses que você não sai daqui. Tem 3 meses que você não sai. É possível aprender, talvez, sem ir talvez numa manicure. Estão criando outras maneiras e formas. É possível. Elas estão loucas, desesperadas, angustiadas. Olha para as unhas, ficam assim, né?
É possível ir num salão, ficar um tempo sem. Muda. Mas por outro lado, a gente percebe que a simplicidade da vida e aqueles supérfluos que gastávamos com nós mesmos, podemos ou doar para quem? Para os mais pobres. Se esse espírito permanecesse, eu louvaria cada vez mais a Covid. Honraria os milhares que morreram, para poder nos mostrar. Porque, na verdade, nós só aprendemos com os mártires, com aqueles que morrem por alguma causa. E essas pessoas não podem ter morrido em vão, desde que eu aprenda o que elas perderam, valorizar as pequenas coisas. Eu sei que é difícil neste tempo falar para vocês ficar em casa. Quem sou eu? Também não tenho ficado, tenho saído para ir para cá para celebrar, na verdade. Mas tomemos cuidado. Sabemos das dificuldades financeiras, econômicas, em todos os sentidos, em todas as pessoas, empresas e assim por diante. Mas não brinquemos, gente. Que tenhamos pessoas mais próximas, que você se aproxima, que você se encontra, parentes, amigos, vá lá, tranquilo. Mas não façamos festa. Cuidado. Cuidado com aquela postura que nós estamos fazendo. Para de colocar a culpa no ombro de alguém, de um governo, de um presidente, de um governador, de um prefeito, de um político que toma sua decisão, sendo que nós também somos responsáveis por isso. Pensamos que a luz de Antônio, que ele interceda por nós, nos faça enxergar. Se o nosso barco não pode chegar a Marrocos, se eu não posso voltar para Portugal, que onde o barco ou o mar está me levando, que eu possa ali aprender a ver Deus e levar Deus para outras pessoas. Queria interceder por nós e que essa desgraça que estamos vivendo se transforme em graça de Deus em nossas vidas. Logo isso vai passar. Quando? Não sei. Quais as consequências disso? Também não sei. Mas sei que nós não voltaremos para Portugal. Deus está nos levando para outros lugares, outros países, outros mares. Os que me ouvem não ouvirão, os que não querem passarão a ouvir, de uma forma ou de outra. Mas que o Espírito que agiu em Antônio possa nos iluminar também hoje, para fazermos entender o que Deus quer de nós neste tempo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.